Salve Santista, agora quem é bola é Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. Pega o link desse vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram, porque a gente vai falar do Pituca que acertou o pré-contrato com o Santos, né, para chegar em janeiro de 2024. Diante da negativa do Bruno Henrique, né, eu acho que, na verdade, até se pudesse escolher entre os dois, né, mas mais ainda depois da negativa do Bruno Henrique, acho que o Pituca tinha virado quase que uma obrigação, né, do Santos contratar. Claro que assim, o Pituca, alguns dias e meses antes, tinha questão de contrato e de valores com o Kashima Antlers, mas desde quando pôde assinar um pré-contrato, eu acho que era a opção viável a se fazer, né? Por mais que o Bruno Henrique tenha sido um pedido do próprio Paulo Turra, né? Acho que o Pituca é mais identificado, com certeza a gente confia mais no Pituca do que no Bruno Henrique, né? Então foi uma decisão completamente acertada. O Pituca, a partir de dia 2 de janeiro, se eu não me engano, seu contrato com o Santos vai valer por 4 anos, né? Então vai ficar até 2020, vamos lá, 24, 25, 26, 27. 27, né? Vai ficar até 2027 no Santos, né? Um tempo bom, ele tá com 30 para 31 anos, né? Vai ficar até 34, 35. Um tempo ótimo, né? Que a gente vai conseguir aproveitar ainda do vigor físico do Pituca. O Pituca não era um cara que não se machucava muito aqui, né? Quando jogava no Santos, então a gente vai conseguir aproveitar aí o seu auge físico, né? Ele que saiu ali depois da Libertadores, praticamente, de 2021, né? No final, a gente vai conseguir ter de novo, né? Reeditar uma dupla de sucesso, né, que foi Jean Lucas e Pituca pelo Santos, né? O Santos até tem a opção de reeditar agora, porém teria que pagar 4 milhões de dólares para o Kashima Antlers para poder liberar o Pituca já agora em julho. Eu não faria isso, não faria isso por alguns motivos. O primeiro, acho que essa grana poderia ser melhor investida eventualmente num meia, né, se de repente tiver uma boa procura do scout aí, ou de repente até alguém livre em contrato, enfim, não sei. Pode se achar uma opção, né, para meia, né, não deixar só o Lucas Lima como opção. Um zagueiro ou ponta, enfim, esse dinheiro pode ser usado para outra coisa. E o segundo motivo é porque, por incrível que pareça, talvez o setor de volante seja o que a gente menos precisava, né. Não que eu sou contra a vinda do Pituca, longe disso. Mas eu já fiz até vídeos aí falando, na época que eu falei do Bruno Henrique, né? Citando, né? Vamos lá e a gente cita de novo. Sandri, Fernandes, Dodi, Jean Lucas agora e Pituca, né? Vão ser 5 opções. Se o Alisson renovar, 6. E a gente ainda querendo ou não, né? A gente goste ou não, e a gente não gosta, né? Mas a gente tem Camacho para Palheiro também. Então já são 8 volantes, né? Claro que no mundo ideal, né? Talvez Alisson, Balieiro e Camacho seriam jogadores a sair, né? A deixar o Santos. Mas a gente não pode negar que eles estão hoje no elenco. Então o setor já estaria inchado. Se você não tem do Pituca, são só 7 opções, né? Então acho que para esse momento não é urgente o Santos ir atrás do Pituca. O mínimo já fez, né? Já garantiu o mínimo, que é o Pituca pelos próximos 4 anos a partir de 2024. Não tem necessidade nenhuma de pagar essa multa para que o Pituca seja liberado imediatamente. Eu acho que é possível que o Santos faça um campeonato com essas opções que eu falei, né? Sandri, Fernandes, Dodi e Jean Lucas. Porque por incrível que pareça, né, por mais bizarro que isso possa parecer, o setor de volante não é o mais crítico, né, do elenco. A gente tá falando aí de uma... Agora não, porque o Santos trouxe o Dodô, mas a gente falava de uma falta de lateral esquerdo, né? A gente fala ainda de uma falta de lateral direito, por mais que o Inocêncio seja esforçado. A gente tá falando de uma possibilidade de saída do João Paulo. A gente tá falando de um Lucas Lima, que é a única opção do meio, né? Que a outra opção é o Miguelito Cru e o Luan Dias, que não tem nível para jogar no Santos. Ou seja, o Lucas Lima é a única opção. No ataque a gente está falando de 2 opções só, né? Que é Lucas Braga e Mendonça. Se um dos dois não estiverem, já entra um Patati, já entra alguém da base, né? Agora, centroavante, a gente tem Marcos Leonardo por enquanto, né? Eu acredito que ele ainda saia, mas tem Marcos Leonardo, tem David Washington e tem o Furt agora que chegou, né? Então, assim,
ainda tem muitos jogadores aí para buscar, né? Muitos setores para repor. O de volante, querendo ou não, era o que menos precisava. Sendo assim, eu pouparia esse dinheiro para ir atrás de outros reforços e principalmente se tratando de zaga e meio campo. Mas acho que o meio campo é até um pouco mais urgente, por só ter o Lucas Lima. Messias, a gente ainda... Messias, não que a gente goste, né? Mas ele ainda vai a alguns jogos, né? Alguns jogos ainda funcionam. Mas ter só o Lucas Lima preocupa bastante, né? Principalmente na produção ofensiva, enfim, o afastamento dos outros meias também, isso conta bastante, né? A zaga também tá bem parecido com o ataque, né? Se você tirar Messias ou Joaquim, já entra Alex ou Luiz Felipe. A verdade é que é um cobertor curto do caramba, né? A gente fala assim, mas a peça que sair, que nem deveria ser titular, mas que porque não tem outra, quando sai, deveria ser... Tem que vir, né, da base, né? Não deveria ser assim. Mas é o que é a nossa realidade hoje, infelizmente. Então, que o Santos não pague agora pelo Pituca, espera. Melhor esperar. Se conseguir negociar de graça envolvendo algum outro jogador, ótimo, né? Já pensou mandar o Natan pra lá em troca da liberação do Pituca? Seria o ideal, seria ótimo, né? Mandar de repente um Ed Carlos, um Lucas Barbosa pra lá, né? Pro Japão, e você ter a liberação do Pituca, seria... Se quiser mandar todos, inclusive, todos esses que eu citei, para a liberação do Pituca, seria ótimo, seria o ideal. Mas a gente está falando de 4 milhões de dólares, né? É o preço que o Santos pagou, ou vai pagar, né? Enfim, pelo Soteldo, né? A gente está falando de 19 milhões de reais aí. Acho que não vale a pena a gente pagar para ter ele, entre aspas, só por mais 6 meses. Acho que os volantes que a gente tem dá conta e tem posições muito mais carentes aí no elenco que a gente precisa buscar, né? Com seriedade, né? Não abaixar o nível, né? Só porque algumas coisas aparentemente não vão dar certo, como o Roberto Pereira. Não precisa baixar o nível por isso. Não é porque não veio o Salazar que tem que baixar a cabeça e olhar para a Série B, não. Continua no alto patamar, né? Que você consegue fazer bons negócios. Lembrando, né? Que o dinheiro do Salazar, se o Santos oferecer, é porque tem, né? Então você junta aí com esses 6 milhões de euros aí que o Santos ofereceu, né? 5, enfim, dá para você repor algumas peças aí. De novo, principalmente zaga e meio campo, para mim são os dois principais, mas também tem o ataque também, né? Que se sai Mendonça ou Braga, que tem que entrar da base, sendo que o Braga já não é bom também ser titular. É difícil pensar o que está mais urgente nesse time, além da necessidade de ganhar pontos, né? Que isso também tem sido o mais urgente de tudo. O que você achou da contratação do Diego Pituca? Você pagaria esses 4 milhões de dólares? Eu confesso que não, já expliquei os motivos aqui. Não acho que seria necessário no momento, né? Aliás, o Jean Lucas até comemorou, né? Comentou lá no post, vem minha dupla. É muito legal essa interação dos dois, né? A gente tá falando de dois jogadores que ao menos a gente sabe que querem jogar de verdade. Jogar, né? De jogar também, mas jogar no Santos, né? Principalmente. A gente tá falando de dois jogadores que gostam do clube, aparentemente. A gente sabe que talvez, né? Provavelmente a gente não vai ver certas indolências que a gente vê de alguns jogadores que estão nesse elenco. Comenta aí embaixo se você pagaria para ter o Pituca, se você, enfim, traria ele para agora ou não, se você usaria esses 4 milhões de dólares em outros reforços. Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. É nóis.